Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal? Bora para o nosso quarto e último vídeo da semana. Os vídeos não estão tão grandes assim, né? Esse não vai ser muito grande, não. Continuando a pegada, né? Então a gente vai terminar o harmônico esférico, né? A gente terminou o famoso To Be Continued, tá? E vamos fazer agora vamos chamar de parte 2. Então, como é que a gente terminou o vídeo anterior? A gente vai fazer uma abordagem diferente para o harmônico esférico. Vamos explicar aqui. Então, o que a gente fez? A gente tem isso a priori. Então, essa equação, um conjunto de duas equações diferenciais, né, que a gente está aqui representando de coordenada, Lz é um operador diferencial, L quadrado é outro operador diferencial. Esse aqui é muito simples, resolve a dependência em φ, da exponencial de MF. Essa aqui é uma equação complicada, na verdade, isso aqui eu quero mais ou menos fugir. Esse caso normalizado, repara que eu copiei e colei do vídeo anterior e dei uma olhada aqui antes e não vi o erro, né? Mas é o mesmo erro aqui, ó. É seno θ. Esse cara é ortonormal integrando no R fixo, né, em todos os ângulos. E ele é isso aqui, né? Esse aqui é o Legendre associado. Vamos supor que você... não sei, Legendre associado. Física matemática é muito chato, o professor é muito ruim. Tendo nada aquelas notas. Ok, vamos ver qual o propósito desse vídeo. É determinar aqueles harmônicos esféricos sem resolver explicitamente a EDO. Aí perguntar, mas como? Meu Deus, pode fazer isso? Pode roubar assim, na cara dura? Via esses operadores de criação e aniquilação. A lógica é muito parecida com do oscilador, que ao invés de resolver a equação Lauder-Mitt, a gente pode calcular tudo usando a adaga. Depois calculou, que a lógica para você mesmo, daqui a pouco eu falo disso, que resolveu no vácuo, que era o A atuando, escreve em coordenada, né? Então aquele operador A em coordenada atuando em psi0 dá 0, é uma equação de primeira ordem, resolveu, achou e depois vai atuando na adaga. E constrói todo mundo. Aí vira aquela máquina de trocar aquele operador na gaussiana para gerar. Então aquele cara gera os Hermite. Né? Então aqui já vai fazer a mesma coisa, um gerador de Legendre associado. Então a ideia aqui que a gente vai assumir, né? Que a parte do φ a gente já tem, mas a parte do θ não. Então esse cara vai ser uma coisa assim. E até normalização a gente vai resolver isso depois, pode deixar. Então da parte geral a gente tem isso aqui, né? Que o L mais ou menos atuando na sua função dá esse cara aqui, M mais ou menos, 1, e ele aumenta e diminui 1. Então se esse cara está normalizado, esse cara está normalizado, o fator aqui garante, né? E o M vai de menos L até L. Acho que eu esqueci de todos os vídeos, né? Não lembro se fala. Mas esse aqui é um espaço de 2L mais 1. Acho que falei, né? A dimensão do espaço. Lembra sempre. Só que, em particular, se você está no maior M e a tua L mais a zero, ou se você está no menor M, que é o menos L, e a tua L menos a zero também. Então, fica ligado. Aqui já tem uma dica para resolver. O que é o L mais L menos? É esse operador aqui diferencial. Então, se você conhecer um deles aqui, qualquer um deles, você conhece todos atuando na L+, você conhece o M, se o seu L é 3,
você conhece o M1, então atuando L mais eu sei o M2, o M3, atuando o menos eu sei o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, 1 normalizado garante, você conhece todos normalizados, aí vira um problema técnico, assim, de ficar calculando essas derivadas, né? Deriva θ, deriva φ, faz essa operação, pipipi, soma, ajeita, simplifica e tal. É óbvio que para conhecer um deles, você vai para as pontas, né? Quer dizer, assim, ou para o maior ou para o menor. Porque essa equação, porque agora você tem a equação, você não precisa resolver aquela equação, você tem que resolver essa equação. Essa equação é muito mais simples porque é de primeira ordem. Então, esse cara dá zero. Você pode fazer com mais, atuando mais L, ou menos, atuando menos L. E depois, se eu começo de cima, vai atuando no L menos para fazer os de baixo. E se eu faço de baixo, atuo L mais para de cima. Na verdade, eu vou fazer aqui o L mais. Mas é interessante você também fazer o menos, porque às vezes se o L fica, digamos, 3, você começa com o L3. Aí você atua o L menos, 2, 1, chega no 0. Aí você fica atuando no L menos, começa a ficar dar trabalho. Então, se você conhece o cara das duas pontas, então aqui você atua, começou com L igual a 3. Então, o L menos para o 2, o L menos para o 1, L menos para o 0. E aqui você atua, pega esse e atua L mais. Fica mais fácil, né? Porque esse da ponta a gente vai ver que eles são simples. Né? Então, atua aqui L mais, você chega no menos, eu falei 3, né? Então, vai para o menos 2, para o menos 1, por aí vai. Então, às vezes é bom você conhecer os dois, que você vai pelas pontas, vai comendo pelos beirados, né? Até chegar no meio. Okay. O que é essa equação? Aqui tinha um h cortado, um exponencial, mas como eu estudei zero, eu joguei tudo fora. Então a equação é só isso. Deixa eu lembrar aqui explicitando. Aqui o L mais ou menos. Como eu atuando no cara da zero, que eu joguei fora, ficou esse cara aqui. Eu peguei o mais. Né? Então aqui é derivado mais θ, mais i, cotangente θ, derivado de φ. A parte do φ, lembrando, você já sabe que é exponencial de mφ. Então é só essa derivada aqui no φ vai cair o im. Então aqui vai ficar menos m. Esse exponencial de mφ vai repetir aqui nos dois, posso jogar fora. Então vira uma equação para esse f de θ. E aqui é só botar im. Então, aqui é a ideia. Então você vai derivar aqui. Eu botei para qualquer um, né? Mas é para o m igual a l. Né? Então tipo, vai cair um il. Mas ok. Então a exponencial de φ joga fora, aqui bota il. Então botou il, já tinha um i, ficou menos l. A equação é simples. Né? Joga o cara para o lado de lá, dividiu, olha, equaçãozinha, bota o dθ para lá, então ficou df. Tem um bicho aqui. Tem o df dividido por f, aqui o L é cotangente de θ dθ. Aqui que é cotangente é cosseno sobre seno. Então cosseno θ dθ é desseno. Então esse é desseno θ seno θ. Se eu integrar aqui vai dar logaritmo disso, vai integrar aqui vai dar logaritmo de seno. Então, aqui vai ficar o logaritmo de seno multiplicado por L, aí você joga esse L para o logaritmo. Então, vai ficar logaritmo de seno elevado a L. Então, vai ficar o logaritmo desse é igual ao logaritmo de seno θ elevado a L. Então, esse cara é o seno θ elevado a L. Só falta a constante de integração, né? Então esse cara não está normalizado. Então, como ficou? Falta só normalizar. Então, o LL, se você faz o menos L, o resultado é o mesmo. Só que aqui vai ter menos, né? Mas é seno θ elevado a θ também. Pode fazer. Então, falta só... Aqui, repara que a parte do φ eu já botei a normalização. Né? Então, a normalização que vai sair de lá, eu quero que vai normalizar aqui o seno θ é θ. Então, tem que fazer essa integral. Né? Esse módulo quadrado disso tem que ser 1. Né? Então, é esse cara ao quadrado. Aqui é o quadrado integral de 0 a 2π. Aqui faltou o dφ, né? Mas esse cara aqui deu 1. Né? Porque vai 2π. É feito assim. Então, essa parte que eu estou precisando aqui, o CL, ele vai normalizar essa parte. Tirar isso aqui. Então, essa integral, aqui já fiz 1, né? Essa integral sempre fez aquela troca usual, né? É cosseno θ eu chamei de 1. Então, seno θ dθ integral de 0 a π, vira integral de menos 1 a 1 du. Porque agora esse seno 2L eu escrevo como seno ao quadrado de θ elevado a L. Seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então é 1 menos u ao quadrado elevado a L. Essa integral é par, então eu vou botar duas vezes a integral de 0 a 1, aqui 1 menos u ao quadrado elevado a L. Agora é só saber o resultado dessa integral. Essa integral, você vai ter que voltar, viu como é que está ficando pesado as contas, né? E é que as notas servem. A função das nossas funções especiais é para ser usado em curso de quântica. E até é, né? Mais em quântica até.
Então, se você olhar aqui, a equação 1.1, 1.11, na versão que eu te mandei, está no mural. Não sei, talvez em outra versão não, o número pode mudar. Aí isso aqui é uma função beta. Então é beta de meio e L mais 1. Então é gama A, beta de AB, né? Gama A, gama B, mais gama de A mais B. Então é gama meio, L mais 1, L mais 1 mais meio. Então só para dar uma ajeitada nesse fator que saiu, gama meio é raiz de π, né? Gama de L mais 1 é L fatorial, e esse cara eu só reescrevi. Né? Aqui, não sei porque eu fiz essa igualdade, né? Você pode ignorar isso aqui. Isso aqui agora você volta, esse fator de baixo, né? Na equação 1.20 das nossas funções especiais, chama fórmula de, sei lá, de Legendre, de Laguerre, Legendre, alguma coisa, sei lá o que chama, mas é gama de um semi inteiro. Lá está escrito em gama de n mais meio. Né? Então é só pegar o resultado que está lá, no lugar do n você bota l mais 1. Aí dá essa porqueira aqui. É isso tudo que está aqui embaixo. L mais 2L mais 2 fatorial, raiz de π, pipopopó. Para que esse raiz de π vai cortar no final, né? E aqui só esse 2L mais 2 fatorial, L mais 1 fatorial, eu gosto, pode deixar assim, mas eu gosto de reescrever assim. Né? Então o que é 2L mais 2 fatorial? É 2L mais 2, 2L mais 1 fatorial. Então 2L mais 2 escrevi como 2L mais 1. L mais 1 fatorial, L mais 1, L fatorial. Só para cortar esse L mais 1, sei que eu acho mais bonito. Então ficou 2L mais 1 fatorial, L fatorial. Aí esse L fatorial sobe aqui, vai ficar L fatorial ao quadrado. Esse 2 apareceu aqui, ele vai cancelar um 2 aqui, né? Então vai ficar 2L mais 1. É isso. E aqui vai ficar 2L mais 1 fatorial. Então aqui eu já fiz. Então esse cara ficou 2L mais 1 fatorial. O raiz de π cortou, L fatorial ao quadrado. Deu certinho. Beleza. Anota, pausa aí, anota. E vai se dando seu jeito. Então o CL, lembra que o CL é isso aqui. Só peguei, é a raiz daquele cara lá, ao contrário. Então nosso harmônico esférico, ele é isso, mas tinha um raiz de 2π, lembra? Só voltando aqui. Aqui tem esse raiz de 2π. É por isso que ele deu esse cara. Por isso que aqui tem um outro 2 e tem um π. Aqui. Então esse é o nosso harmônico esférico normalizado para m igual a L. Né? Isso aqui, se você pega o L mais aqui, dá zero. Saiu daqui. Né? Então agora como é que eu vou obter os de baixo? Atuando o L menos. Vamos fazer a conta geral para um L, para uma atuação do L menos. Né? Então eu vou encontrar o L menos 1. Então você pega com m igual a L menos 1. Então esse cara aqui, como é que você determina se atua L menos no LL, ele te dá um fator de normalização, que é esse, dá o LL menos 1. Então passei esse fator aqui embaixo. Então o L menos 1L é isso daqui, esse operador atuando. Esse cara aqui, lembra que é aquela fórmula geral, só que no lugar do M eu botei L. Então aqui é L, L menos 1. Esse L ao quadrado cancela, aqui fica L mais L. Então fica 2L na raiz. Aqui só escrevi que é o operador L menos, aqui se a cortada vai cancelar. Então agora aqui tem que levar ele todo, tem exponencial de Iφ, menos Iφ, esse operador. Esse todo número vai sair na frente, né? E agora esse operador a gente tem que derivar o θ e derivar o φ. Aqui, olha, derivando o θ, esse cara, no final das contas ele vai sair na frente, né? Então vai sair aqui na frente, vai ficar um L menos 1. Que o cara tem que ser, né? Porque esse cara tem L menos 1. Essa derivada aqui tem o sinal de menos, você vai derivar aqui, o θ vai cair L, seno de θ, L menos 1, depois deriva aqui dentro, regra da cadeia, né? Ficou seno θ. O φ, você vai derivar só aqui, né? Então vai cair um IL. Esse com I aqui ficou menos 1L, e agora repetiu, né? Então, mas o que é cotangente? É cosseno dividido por seno. Então aqui vai ficar cosseno, aqui divide o seno, então vai ficar seno L menos 1. Aí é o mesmo cara, né? Então vai dar menos 2 vezes isso daqui. Opa, desculpa. Então menos 2 vezes o L, aqui poderia ter simplificado, né? Essa raiz aqui sobe, ele fica raiz, e fica esse cara. Então esse cara está normalizado para m igual a L menos 1. Para qualquer L. Né? Então você tem o maior e o
e o segundo, né, na escala do maior. Então a projeção dele aqui quando m igual a L e quando m igual a L menos 1. Para construir os outros, você tem que ir atuando. Aí fica um saco. Mas para você, assim, em geral, é complicado porque para que é o L? Quantas vezes você vai ter que atuar o L menos? Você tem que atuar até chegar no menos L, né? Então, 2L vezes. Né? Então, você tem 2L mais um valores, né? Você já começou do primeiro, então você tem 2L, atuar o L menos 2L vezes. Né? Só que, assim, em geral, é melhor. Isso, para usar isso, você tem que dar o L. Vamos dar o exemplo mais óbvio. Né? Se você pega L e M igual a zero, vou pegar esse cara geral aqui, L0 e M0, aqui é 0, aqui ficou 1, aqui ficou 1, aqui vai dar 1, aqui deu 0, aqui deu 1, então ficou 2 ao quadrado, deu 4π. Né? Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 4π. Significa isso, a partícula não tem momento angular é zero. Então, se o momento angular é zero, realmente a componente Z é zero, a componente X também é zero, a componente Y é zero, mas é porque o cara não tem momento angular. Aí não tem problema nenhum. Então, é para que seria uma constante. Né? Então, se ele não tem momento angular nenhum, ele pode estar, a probabilidade dele é a mesma em qualquer direção. Né? Não tem dependência em θ. Vou voltar isso aqui a pouco. Deixa eu ver o tempo, tá bom. L igual a 1, o seu M pode ser menos 1, pode ser 1, 0 e menos 1. Então, o 1, 1, é só você voltar aqui nesse resultado geral, botar 1 e 1. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai ficar 3 fatorial, né? Então, é 3 vezes 2, aqui é 1, aqui é 1, né? Então, é 4, então, 4 vezes 4, então, aqui é 3 vezes 2, 1 cortou, então, ficou 4 vezes 2, é 3 dividido por 8. E aqui exponencial difícil no θ. Ó. Ah, escrevi aqui. Então, 3, 8π, certo? Agora, esse cara 0 e 1, é o resultado quando o L menos 1. Por isso que eu copiei daqui. Então, você pode voltar aqui, esse resultado aqui geral. Aqui. É só botar L igual a 1 aqui. É isso que eu fiz. Aqui não vai dar nada, aqui vai ficar cosseno. Aqui vai ficar só o cosseno, né? Mais nada. E vai dar esse número na frente, que é o que eu fiz aqui. Botei o L igual a 1 naquele resultado. Aqui, desculpa, botei o L igual a 1 naquele resultado. Então, deu cosseno φ e deu esse númerozinho. Agora aqui não, esse você tem que atuar o L menos uma vez aqui, mas é fácil porque tem a parte do derivado φ, aqui não tem φ, dá zero. Então, basicamente, só derivar esse cara com relação a θ e multiplicar por exponencial de Iφ, né? Ou de menos Iφ. Aqui até errei, aqui é menos Iφ. Então, derivar aqui daqui, virou seno, então exponencial de menos Iφ. Se você comparar esses harmônicos esféricos, aqui tem o sinal errado de menos. Né? Se eu comparar com os geômetros, se olhar na internet, em algum lugar, provavelmente esse sinal, alguma fase, um sinal vai ser, pode ser uma fase total, pode estar diferente. Eu geralmente boto aqui com o sinal de mais, esse cara com mais, por aí vai. Dá para ajeitar, eu acho que fazendo lá do jeito que está feito com o legendre associado, eu acho que está do jeito certinho. Mas isso é só uma fase. Né? É só um jeito aqui. Aí você tem que, talvez, nessa normalização do L, botar um fator menos 1 elevado a L, alguma coisa assim para ir permutando o sinal quando você muda o L. Alguma coisa para compensar esse sinal aqui. Mas tanto faz. O sinal total aqui não faz diferença. É só manter a definição que você tem, né? E levar. Como se representa harmônico esférico? Para a gente terminar o vídeo. Aquele L igual a 0 e M igual a 0, lembra que ele deu constante, 1 sobre raiz de 4π. Então, geralmente você pega esse daqui, isso daqui você pega, esse aqui é o módulo quadrado daquele cara, no seu espaço, né? E tipo coordenadas esféricas. Então, seria o RI. Não tem aqui não tem R, né? Você tá desenhando em θ e em φ. Né? Então, como ele é constante, ele não tem dependência nenhuma no ângulo, então esse é representa uma esfera. Então a probabilidade dele está aqui, está aqui, está aqui, está aqui é a mesma. Aí desce daqui, né? Quando você pega esse módulo quadrado do harmônico esférico, o φ cancela, vira uma função de θ. Aí você pega esse cara no eixo z e esse ângulo θ faz isso. Aí você mudando o θ, o valor da função muda. Então se essa função, digamos, vamos supor que você mudando o θ, a função diminui, então você faz assim, ela vai diminuindo. Então, quando esse cara fica pequeno,
significa que sua probabilidade naquele ângulo é pequena. E por aí vai. Então aqui você está falando que a sua probabilidade em qualquer ângulo é a mesma. Isso quer dizer. Por exemplo, aqui uma ideia. Então para L igual a 1, para só botar aqui, o L igual a 1, ele é seno θ. Para você entender o que significa essa rosquinha. Então quando θ é 0 ou perto de zero e perto do π, o seno é zero ou muito perto de zero. Então, quando você pega perto aqui do eixo, a probabilidade é zero. Aí, quando você vai abrindo o ângulo, perto de π sobre 2, a probabilidade é maior. Então, você andando aqui, mexendo no ângulo, a probabilidade está aumentando, 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 e aqui diminui, diminui, diminui. Então, ele faz esse círculozinho. Né? Como isso é rodado em φ, né? Vira essa rosquinha. Aí se você faz o outro lá, o L igual a 1, M igual a 0, esse cara era o cosseno. Né? Então para θ e π, esse cara dá 1, e perto do equador, quando, quando θ é π sobre 2, aqui dá 0. Esse aqui são os seus halteres. Né? Vou botar esse aqui. Esse aqui é o que você vê na escola, em aula de química. Né? Aqueles caras fazem aquelas ligações, fazem umas florzinhas bonitinhas e tal, são harmônicos esféricos. Para diferentes L's e diferentes M's. Aqui, porque eu falei isso aqui, é só para você ter uma ideia, é para uma lógica física. Esse M é só projeção em Z. Aqui. M L igual a 1, então você tem um vetorzinho, para M igual a 1, ou menos 1, né? Então você está dizendo que o seu vetor está máximo para cima ou para baixo. Então quando esse cara está para cá ou para cá, não pode estar exato aqui, princípio de certeza e tal, mas uma projeção aqui ou aqui, então você concorda que sua partícula ela está mais ou menos perto do plano. Lembra, se isso fosse vamos pensar assim, um problema de força central, o seu sistema fica no plano e o momento angular dele, digamos, aqui você está dizendo que a partícula tem um momento angular, o sistema tem um momento angular bem definido. Ela tem um momento angular na direção z, você sabe que a órbita clássica está no plano xy. Então aqui, quanticamente, é mais ou menos a mesma coisa. Então, se o momento angular está mais ou menos por aqui ou por aqui, a partícula está mais ou menos perto do equador. Então, por isso que perto do equador a probabilidade é grande e para cá a probabilidade é pequena, mas não é nula. Agora, se você está pegando aqui m igual a zero, então o cara tem momento angular, que é igual. M igual a zero significa que em z é zero. Então, o vetor está no plano xy, tá? Porque a lógica mudou. Então, a probabilidade da partícula estar aqui é pequena e é muito provável ela estar por aqui, nessa parte aqui em z. É por isso que dá isso. Entendeu a lógica da coisa? Dá para entender. Aqui eu botei só de onda, né? Você vai botando L, M, isso aqui eu fiz matemática, mas ficando as figurinhas bem doidonas. Né? Então, essa aqui a probabilidade é 0 em θ, aumenta para um certo ângulo, eu acho que esse ângulo é 45, depois diminui de novo. Né? Então, mais ou menos, ou ela está por aqui, ou está por aqui. Né? Então, é um cone aqui embaixo e um cone aqui em cima de probabilidade. Eu acho que aqui quase certo que é 45. Agora esse daqui fica mais maluco, né? Então ele tem probabilidade grande aqui, uma probabilidade pequena num ângulo um pouco maior, uma probabilidade de novo pequena, mas não nula, né? No equador, e depois a mesma coisa para baixo. Né? Esse L igual a 4 é M igual a 0. E por aí vai, faz o que você quiser. No matemática você escreve, ele tem um comando harmônico esférico direto para plotar isso. Outra propriedade, só para a gente terminar, né? É que esses harmônicos esféricos formam base. Então, quer dizer, você tem qualquer função que é função só de θ e φ, você pode expandir harmônico esférico. Então, o que seria uma função de θ e φ? Um cara que não depende de R. Então, um R está fixo, né? Uma coisa que tem independência é. Onde você tem isso em física? Um exemplo legal. Você tem uma coisa que vem de todos os cantos do universo, né? Então estão chegando aqui ao mesmo tempo. Então, eles saem da mesma esfera. Essa esfera lá do seu passado remoto, né? do seu horizonte, do seu universo observável. Né? Esse aqui tinha uma radiação cósmica de fundo, quer dizer. Então esse cara está chegando em todo lugar com relação a θ. Né? O ângulo muda para cá, muda para lá. Então a radiação cósmica de fundo você expande harmônico esférico. Isso se faz para comparar. Até com coisas que vêm de inflação, coisas que você compara o quê? Esses números. Né? Porque se a radiação cósmica de fundo for exatamente homogênea e isotrópica, ela tem que ser a mesma quantidade em todo lugar, então não pode depender do ângulo. Então só poderia ter o termo 0, 0. Porque aqui só pode ser o 0, 0, que é constante. Se esse cara vem mais de um ângulo assim e menos de outro, então vai ter outro harmônico esférico que contribui.
Entendendo a lógica? Então você expande isso em harmônico esférico. Esse cara é a forma básica porque você pode inverter, né? Multiplica aqui pelo conjugado e integra, aqui dá delta. Então esse coeficiente é essa integral. Se você falar, mas esse cara tem exponencial de mφ e tal. Tem gente que usa, para ficar tudo real, usa seno e cosseno de mφ. Pode usar. Ou você pode usar o harmônico esférico do jeito que está aqui e impor que esse cara é real, aí vai te dar condição sobre esse CLM. Aí tem que ver qual é a condição. É que o conjugado dele tem que se trocar o M quando é menos M, é o conjugado do outro. É tipo lá que a gente faz em Fourier. Aí tem que ver direitinho qual é a condição. Mas dá para fazer. Okay? Então, pessoal, já mudamos de casa, né? Já passou no Gêmeos, não tem nada, tá vazio. E agora o negócio a gente já vai pro pau aí, pro Máscara da Morte, né? A gente vai ver a partir de semana que vem o problema de dois corpos. A gente vai começar clássico, vamos fazer uma revisão bonitinha de clássico e depois o quântico. Talvez se demorar a semana toda, não tem problema, a gente não está atrasado. Pode demorar só para falar do problema de dois corpos geral. Então é isso aí, agora vai começar a coisa, vai começar a ficar tensa, ó. Você vai lá vai mergulhar no penhasco lá dos mortos. Meu Deus, que tenso. Falou, galerinha. Até a próxima vez aí, Paulo Síncrono, ou semana que vem, não sei. Até algum momento. Fui. Falou.